Contabiliza aí, tudo bem? Ó, aproveita que você está aqui assistindo, se inscreve no canal. Se você gostar do conteúdo, depois compartilha esse conteúdo, porque toda semana nós vamos estar trazendo coisa importante para você, para que você melhore o teu desenvolvimento. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre um problema que parece recorrente no mercado de contabilidade, que parece que existe uma barreira invisível de crescimento. Você atinge ali um faturamento de, sei lá, 50 mil reais por mês, ou de 100 mil reais por mês, e você trava nesse faturamento. E fica difícil de sair desse faturamento, começa a patinar. Acontece isso com você ou tá acontecendo? Se ainda não tá, se acontecer, você vai lembrar de mim, você vai lembrar desse vídeo que você assistiu. Isso acontece naturalmente nas empresas. A gente vai atingindo patamares de faturamento e mesmo patamares maiores, mais relevantes, como é o nosso caso hoje, a gente atinge e a gente percebe que depois aquele modelo de negócio trava, não sai. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Isso acontece porque o modelo de negócio, ele tem que ir evoluindo ao longo do teu crescimento. O modelo de negócio, o modelo de gestão, a forma como você conduz o teu negócio, ela tem que ir amadurecendo ao longo da tua jornada. O faturamento trava num determinado momento, seja 50 mil reais, 100 mil reais, porque, primeiro, o teu foco muitas vezes não mudou. O teu escritório começou a crescer, você fala, nossa, tá crescendo, tô trazendo cliente e tal, eu tava faturando 5 mil, 10 mil, 20 mil, bateu 50 mil, deu uma travada. Bateu 100 mil, dá outra travada. Por quê? Porque o teu modelo precisa ser repensado. E não só o modelo de negócio, mas também a forma de atrair clientes. Por que começa a patinar? Porque você começa a ter um ticket médio muitas vezes baixo nessas faixas de faturamento e você não consegue crescer, você não consegue escalar esse negócio. Por quê? Porque você põe mais cliente, precisa de mais gente, precisa de mais coisa, sufoca a equipe. Por que isso acontece? Porque o teu modelo continua o mesmo modelo que você vinha tratando os pequenos, você continua querendo aplicar para todos os clientes que você está colocando para dentro da sua carteira. E não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai crescer. Porque aquilo que te trouxe até um patamar não te leva para o próximo, ele te trouxe até aquele patamar. Chega naquele patamar, o que acontece? Ele exaure, ele fica exaurido, aquele modelo está exaurido. É o modelo de gestão, é o modelo de contratação, é a capacitação técnica do time, é muitas vezes tecnologia que falta, é uma série de fatores. Conforme o teu faturamento vai crescendo, a tua empresa precisa amadurecer junto, a tua governança precisa amadurecer junto, a tua forma de enxergar o mercado, a tua forma de se posicionar no mercado, a tua forma de evoluir como profissional, a tua forma de trazer os profissionais que estão com você crescerem junto com você. É por isso que você fica estagnado, porque muitas vezes a empresa é empresa de dono, continua sendo empresa de dono. Eu fundei o escritório, agora eu trouxe o escritório de faturamento até 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil, e eu acho que tá tudo certo, porque eu trouxe até aqui, e aí você fica insistindo no mesmo formato, no mesmo modelo. E quando você insiste no mesmo formato, no mesmo modelo, ele atingiu o ápice daquele modelo, ele atingiu a exaustão daquele modelo, e você fica patinando naquilo, muitas vezes até caindo, aí você recupera de novo, cai de novo, escorrega de novo, porque o modelo cansou, o modelo tá vencido. Você tem que mudar a forma de gerir, a forma de administrar, a forma de regular processos dentro da tua empresa. Se você quer crescer e quer crescer de forma sustentável, você precisa pensar no teu negócio como uma empresa e não como um escritório apenas. Porque é muito comum, você talvez tenha saído da faculdade, montou teu escritório, começou a trabalhar, às vezes tem um sócio, às vezes não tem, às vezes está sozinho, você e seu sócio começaram um negócio. Muitos profissionais que param nas primeiras barreiras é porque nunca tiveram outro negócio, nunca tiveram outra experiência em outro mercado, nunca foram donos de outro negócio e ficam estagnados naquele padrão, naquele modelo. Alguns avançam um pouco mais porque talvez tiveram uma experiência, às vezes como um colaborador numa empresa maior, numa multinacional e tal, e entendem um pouco mais que alguns processos precisam se renovar, precisam ser diferentes, precisa ter um modelo diferente. Mas chega num determinado momento, mesmo esses que já tiveram alguma experiência, eles também entram num patamar de estagnação. Isso é comum acontecer na maioria dos negócios, não é só no negócio de contabilidade. Quando você percebe que você está nesse patamar de estagnação, você precisa de ajuda, você precisa de um olhar externo sobre o seu negócio. Você precisa ser criticado no teu modelo de negócio. E ser criticado precisa de alguém que conhece e tem bagagem para criticar o que você está fazendo. Alguém que já passou por esse patamar.
que já atravessou esse modelo ou esse estágio de crescimento. Porque cada estágio, o desafio muda. Para cada estágio que a gente está, os desafios vão sendo elevados também. E a gente precisa também de ajuda externa. Nós estamos num patamar hoje na nossa empresa que cresceu muito nos últimos 10 anos. E por que cresceu muito? Porque eu aprendi no mercado financeiro como fazer esse escalar. A gente chega num determinado patamar que a gente também busca ajuda. A gente também vai trazer profissionais com um olhar externo do negócio para criticar aquilo que muitas vezes a gente não está enxergando. Você ter ajuda, você ter mentoria, consultorias faz parte do processo de crescimento. Então, muitas vezes você está estagnado, você não está crescendo, é porque você é teimoso e você não quer trazer ajuda. Agora, a ajuda, ela precisa ser muito bem selecionada. Ajuda não é alguém que vai dar um choque de ânimo em você. Isso é importante? Também é. Lógico que ânimo é importante, tá empolgado com o negócio, enxergar. Mas precisa ter método, precisa ter experiência, precisa ter, além de tudo, consistência e disciplina naquilo que vai fazer. E precisa ter um método que acompanhe essa consistência, essa disciplina. Precisa ter indicadores, precisa ter acompanhamento econômico-financeiro, precisa ter acompanhamento processual, precisa ter uma série de informações que talvez você não tenha, ou talvez você tenha, mas você não está conseguindo aplicar ou não está conseguindo enxergar. Aonde é que eu não estou vendo isso? Aonde é que eu não estou aplicando? Porque quando a gente está dentro do processo da empresa, no furacão, fica muito mais difícil a gente enxergar. Quando a gente está de fora, eu olho para um escritório de um aluno meu hoje, eu converso, eu faço um diagnóstico com ele, eu enxergo claramente, você tá com um problema aqui, aqui, ali, e vamos começar a resolver por aqui. Aqui você vai ter que mudar esse drive, você vai ter que começar a pensar diferente, você vai ter que começar a agir diferente, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Zona de conforto não significa trabalhar pouco, significa fazer a mesma coisa repetidamente. Você tá na sua área de conforto. Aqui é confortável, porque eu sempre fiz desse jeito e eu continuo fazendo, porque aqui eu já sei qual é o resultado. Só que o resultado, ele fica estagnado. Quando eu tiro alguém da zona de conforto, eu digo, você não vai mais fazer desse jeito, você vai fazer desse. E aqui tem turbulência. O processo de sair de um patamar e ir para o próximo, ele é turbulento. E ele precisa dessa turbulência para organizar e reoxigenar a empresa como um todo. O processo é isso, você precisa reoxigenar, você precisa mudar modelo, você precisa mudar padrão, você precisa mudar sistema, você precisa mudar, às vezes, gente, você precisa mudar metodologias para que você saia de um patamar e vá para o próximo. O grande problema de você estar estagnado é você continuar fazendo do mesmo jeito, achando que do mesmo jeito a tua empresa vai continuar crescendo. Não vai. Dificilmente ela vai. Porque está gasto. Esse modelo está gasto. Você precisa se reinventar como profissional. Você precisa dinamizar o teu negócio para que ele vá para o próximo patamar. E quando ele atingir o próximo patamar, vai acontecer a mesma coisa. Está na hora de remexer. Eu brinco que é eu chacoalhar o bambuzal para ver o que sai do meio, limpar, cortar ele para que ele comece a crescer num novo patamar. Muitos escritórios ficam presos, tem muita teimosia na gestão, tem muita teimosia achando que não preciso de ajuda, não preciso de um olhar externo. A gente cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos. A gente trouxe várias pessoas para ajudar a gente nos processos. Porque quem vem de fora tem um olhar muito mais objetivo, crítico e, mais importante do que tudo isso, não envolve sentimento. O processo empresarial precisa ter racionalidade. E muitas vezes a gente está envolvido emocionalmente no negócio, com o sócio, com a equipe, a gente se envolve, é natural, nós somos seres humanos e a gente tem mais dificuldade de tomar decisões racionais. Então, muitas vezes, a gente precisa de um olhar externo, de uma ajuda externa, para que essa ajuda diga assim, você tem que tomar essa decisão. Você enxerga, mas você não consegue decidir. Então, ele ajuda você a decidir. Ele embasa aquela decisão que você precisa tomar. Então, entenda que se você está nesse crescimento estagnado, você precisa de ajuda. Se você está nesse momento, você precisa de modelo de negócio diferente que escale o teu negócio. Modelo de gestão, modelo empresarial, modelo processual, precisa ter mais intencionalidade no que faz, precisa fazer processos incrementais para crescer de forma incremental. Nada muda do dia para a noite. Não é uma palestra que você vai assistir. Não é um guru da internet que você vai lá fazer uma mentoria, alguma coisa, e ele vai te dar a varinha mágica que vai transformar. Não existe isso. Esses que vendem essa varinha mágica, na verdade, a varinha mágica é dele. Você está pagando e ele está transformando você na varinha mágica dele.
porque é ele que fatura com você. Crescer um negócio, desenvolver um negócio leva tempo e dedicação, disciplina, resiliência. Não adianta ter um insight, não adianta falar assim, nossa, isso é muito legal, vou fazer na minha empresa. Aí chega na segunda-feira, você chega na tua empresa e você não sabe por onde começar, você não sabe como fazer, você não sabe como aplicar, você não tem ninguém te acompanhando. Ou alguém que te vende uma mentoria e depois coloca um estagiário para cuidar de você, que vai ficar lá cobrando um livrinho assim com o by the book. Ah, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Não é o estagiário que tem experiência. Quem tem experiência é o mentor. O mentor tem que ter passado por todo esse processo para dizer com convicção para você o que funciona e o que não funciona. Então, se você está estagnado, pensa com carinho no momento em que você precisa de uma ajuda para sair, porque isso é investimento. Você investe e aquilo que você investe volta para você em crescimento, em retorno, em faturamento e não só faturamento. Porque muita gente aqui na internet vende para você que é só aumentar a venda. Venda, venda, venda. Óbvio que tem que aumentar a venda. Aumentar faturamento tem que vender mais. Mas tem que aumentar a venda e tem que aumentar resultado. Então, não existe mágica. Entre receita e resultado, existe um DRE no meio. Existe indicador, existe gestão, existe processo, existe manutenção da estrutura. E é tudo isso que precisa estar junto, te orientando e dizendo para você quais são os melhores caminhos, quais são os atalhos para você acelerar teu crescimento. Contabilizou? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, assina o canal. Toda semana vai ter um conteúdo bacana para você aqui, para você me acompanhar. E se você curtiu, compartilha esse conteúdo. E se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Até a próxima.